Eu fiz aqui um mega resumão para te ajudar a você conseguir lidar com esse momento dessa pan-epidemia global, desse vírus miserável. Olá, tudo bem? Sou o Cadão. E hoje eu estou aqui para falar com você o que mais que você pode fazer para evitar desenvolver infecção pelo coronavírus. Tá? Isso que está aí sendo indicado como uma pandemia mundial. Uma pandemia é quando muita gente pega alguma coisa. E isso oferece risco a muito mais gente ainda. Certo? Então, o que mais, né, que você pode estar fazendo, além de estar evitando ir para a China, né? Além de ir para a China, ir para a Itália, além de usar máscaras, passar álcool gel, manter padrões de higiene, de limpeza, né? Evitar contato com pessoas potencialmente contaminadas, essa história toda. O que mais que você pode fazer para estar diminuindo as suas chances de desenvolver essa infecção e apresentar esses sintomas que estão apresentando que você pode estar desenvolvendo por conta do coronavírus? Tá? O que mais que você pode fazer? Coisas que você pode estar fazendo para poder estar diminuindo essa contaminação pelo coronavírus. Aumente a sua imunologia. As pessoas que vão entrar em contato com esse vírus e vão desenvolver a doença, elas vão ser potencialmente quem? As pessoas onde o seu organismo esteja enfraquecido. Enfraquecido o bastante para que o vírus consiga encontrar um terreno biológico, como se chama, né? Um terreno biológico adequado. Então, como é que você faz? Você precisa fortalecer o seu sistema autoimune para poder estar protegendo todo o seu sistema contra o ataque desse monstro que está aí dizimando, né, o que estão mostrando na população, e está reduzindo a chance de sofrer algo com isso. O que pode ser feito? Você, para aumentar a sua imunologia, você, antes de tudo, se você fumar, parar de fumar, porque só aí você já vai estar debilitando. O fato de você estar fumando, você já vai estar comprometendo a sua imunidade. E se você tiver com sobrepeso também, isso compromete a sua imunidade. Então, logo de cara, é importante você iniciar a cuidar do ar que você respira. Você ainda não teve motivo para parar de fumar, então o coronavírus é um motivo para você fazer isso. E se você está com pouco motivo para conseguir pegar e emagrecer, você deveria cuidar mais disso por conta de aumentar a sua imunologia, sua resistência interna, para poder enfrentar qualquer tipo de ataque nocivo que ela faça, como, por exemplo, o desse vírus aí que pode vir a desenvolver esse problema. Certo? Então, o que é importante você fazer? É importante você conseguir turbinar os 3 pilares para você desenvolver uma vida mais saudável. Não é? Quais são os 3 pilares? É alimentação, atividades físicas e trabalhar o seu mindset, toda a sua programação interna. Certo? A alimentação envolve o quê? Envolve tudo aquilo que você bota para dentro do seu corpo, desde o ar que você respira, passando por tudo aquilo que você passa sobre a sua pele, inclusive a roupa que você usa. Se a sua roupa for formada de muita matéria inorgânica, a sua pele vai estar absorvendo isso, e isso de alguma maneira, a longo prazo, vai gerar algum tipo de influência sobre o grau da sua imunologia. Tá? Isso faz parte também da sua alimentação, você cada vez mais conseguir fazer o quê? Se livrar e se afastar de alimentos que são potencialmente nocivos. O que são alimentos potencialmente nocivos? São todos aqueles alimentos que não constam dentro do nosso traço genético conseguir pegar e processar. Que tipo de alimentos são esses? São alimentos basicamente industrializados. Tá? O nosso código genético, todo o nosso organismo foi elaborado antes do advento industrial, então nós temos que comer comida, alimentos. Um alimento não é um produto alimentício. Se passou pela indústria alimentícia, deixou de ser alimento, por minimamente que tenha sido processado.
Então, se você quer aumentar a sua imunologia, é importante você reduzir a ingestão de produtos que foram processados, que passaram pela indústria alimentícia, seja qual for o grau que isso tenha passado. Tá? É você conseguir voltar a comer comida, a se alimentar de algo decente. Por quê? Porque o seu corpo precisa de matéria-prima, de alimento para poder gerar tudo aquilo que as suas células e que todo o seu sistema imune precisa para poder estar enfrentando qualquer tipo de ataque, seja de vírus, de bactérias, que possam estar colaborando com a desarmonia interna, certo? E como uma grande função do seu sistema imune se encontra no seu trato intestinal, não só pelas bactérias positivas que lá habitam, que hoje em dia já se sabe que nós temos mais bactérias no nosso trato intestinal, em todo o nosso sistema digestório, do que células no nosso corpo, certo? Então, essas bactérias que coabitam, que nós compartilhamos um ambiente em comum, ou seja, o nosso corpo, que pega desde a nossa boca até o final do sistema do nosso trato digestivo, que é por onde a gente elimina tudo aquilo que a gente não aproveita, relacionado a comidas sólidas, tá? Então todo esse caminho é preenchido por bactérias e essas bactérias estão em simbiose, ou seja, em harmonia com o nosso corpo, e elas harmonicamente com o nosso corpo, com todas as microvelocidades, ou seja, com as partes que a gente tem no nosso sistema que permitem-se entrar coisas e sair coisas, tudo isso precisa estar em harmonia. Para isso ficar em harmonia é muito importante se comer alimentos de boa procedência. Quanto mais próximo a alimentos orgânicos, melhor, só que existem as dificuldades peculiares a cada pessoa e ao seu contexto de vida. Então a ideia é: livre-se o máximo possível de alimentos industrializados, de produtos alimentícios, e aproxime-se o máximo possível de alimentos orgânicos e, se você consome carnes de animais criados livre. Claro, você vai ter que adequar a sua alimentação ao que é o viável, ao possível. E aí entra uma questão de gestão de dano. A gestão de dano vai te indicar o quê? Um parâmetro que você pode usar é o quê? O que causa menos mal, certo? Então você cada vez mais vai caminhando, se distanciando daquilo que pode te causar mal e se aproximando do que vai te causar bem. Então, nesse caminho é muito importante e interessante você incluir o distanciamento de tudo aquilo relacionado a trigo e ao que contenha glúten. Por quê? Porque ele aumenta a permeabilidade intestinal. Ele dá uma zoada nas células que estão lá na microvilosidade e o corpo acaba permitindo que entre organismos ou elementos que deveriam passar direto pelo sistema digestório, direto pelo trato intestinal e ser eliminado, essas coisas, por ficarem meio bagunçadas, por conta do glúten e por conta de algumas outras substâncias, mas basicamente, muito prioritariamente por conta do glúten, acaba se deixando de entrar o que deveria passar. Quando se entra alguma coisa para dentro do nosso corpo, que deveria ter passado direto, o nosso corpo, isso sobrecarrega o nosso sistema imune. E então, se você quer fortalecer o seu sistema imune, uma das coisas a fazer o quê? Ajudar o seu corpo a deixar ele eliminar diretamente, sem que seja ingerido pelo trato intestinal, o que deve ser eliminado. E uma das maneiras de você ajudar o seu corpo a fazer isso é se distanciar de qualquer coisa que possa estar confundindo as nossas células digestórias a permitirem que passe entre o que tem que entrar e não entre o que tem que entrar, tá certo? Então, alimentar-se de coisas que fazem bem. Isso tudo é uma descoberta. Cada vez você vai descobrindo mais. A geração de conhecimento é uma coisa muito grande e hoje em dia, a cada vez mais, a gente tem mais conhecimentos de valor e bons, acessíveis e disponíveis, certo? Agora, basicamente, vai ser muito importante você conseguir, tá, ingerir o ar o mais puro
possível. Se distanciar o máximo possível de coisas tóxicas. Por quê? Porque quanto mais elementos tóxicos você põe para dentro, mais você sobrecarrega o seu sistema de defesa, o seu sistema autoimune, tá? Auto de seu e imune, que te protege contra as invasões, tá? Quanto mais distante você for conseguindo ficar de coisas tóxicas, menos sobrecarregado fica o seu sistema e melhor ele consegue lidar com as coisas tóxicas que eventualmente entrem, desde questões relacionadas a alimentos, quanto questões relacionadas a um vírus, uma bactéria ou um conjunto deles combinados ou isoladamente que possam estar vindo até você, certo? Então, o foco principal, além de tudo que você está ouvindo aí, de não ir à China nem à Itália, de usar máscara, de ficar longe de pessoas que estão vindo desses países que apresentem os sintomas e coisa e tal, limpar bem, questões básicas de higiene, né? Passar álcool gel, e essa história toda. Além disso, o que é importante fazer? Fortalecer seu sistema imune. É também uma parte de você fazer isso, é o quê? É você poder ir lá, conversa com o seu médico, conversa com seu nutrólogo, seu nutrologista, a respeito de mais maneiras de você aumentar o seu sistema imune. E as maneiras básicas são diminuir a ingestão e o contato com coisas tóxicas e aumentar a ingestão de coisas limpas e saudáveis, certo? Então, respirar o ar mais puro possível, parar de passar produtos que contenham metais pesados, maquiagens com base em metal pesado, que são derivados de chumbo, são muito usados em maquiagem para poder fazer a fixação dos corantes todos nas mulheres, e seja lá em quem for que use, tá certo? Se distanciar dessa história, tá? Distanciar-se dos produtos alimentícios, consumir alimentos de verdade, né? O quanto mais próximos do orgânico, simples e natural, melhor. Buscar desenvolver uma alimentação cada vez mais próxima, a alimentação paleolítica. O que isso quer dizer? Quer dizer a alimentação lá da época em que o nosso genoma ficou estabelecido. Tá? Porque desde lá para cá, o nosso genoma não teve alteração. Desde toda a alteração que ocorreu no nosso ambiente, a partir de tudo aquilo que se gerou por conta da Revolução Industrial, das indústrias, e depois agora, no início do século para cá, desse século não, do século anterior, de 1900 e alguma coisa, né, 1800, 1900, quando houve a Revolução Industrial, e depois agora, desde a década de 70 para cá, quando houve, né, o aporte da indústria dentro do segmento alimentar, quando isso tudo começou a gerar alimentos que não são saudáveis. Veja o que aconteceu com a humanidade. A humanidade simplesmente gerou um quadro de obesidade quase que generalizado, um enfraquecimento geral, aparecimento de doenças como doenças coronárias, doenças de câncer, essa coisa toda. Tá? Enquanto não se mexer nesses pontos básicos alimentares e também, que é o próximo pilar de atividades físicas, não vai ter maneira de se controlar essas grandes epidemias mundiais relacionadas a uma baixa imunidade e a um elevadíssimo grau de intoxicação. Então, se você quer diminuir as chances de desenvolver problemas com a presença do coronavírus ou de outras bactérias ou de outros vírus, e inclusive do desenvolvimento do câncer, é necessário você conseguir constituir um ambiente interno, um ambiente biológico fortalecido. E como é que você faz? Você faz isso diminuindo a ingestão de toxinas, aumentando a ingestão de elementos saudáveis, em cima do que eu já falei aqui dentro desse vídeo. Então, retornar o máximo possível a uma alimentação mais próxima à paleolítica. Existem vários estudos, vários textos, uma opção de gente falando a respeito disso, acho que isso é fácil de localizar, certo? E também uma alimentação que é bastante adequada é uma alimentação mediterrânea, tá certo? E uma alimentação low carb e direcionada à cetogênica. A cetogênica vai ser a mais difícil porque envolve mais alterações dentro dos nossos padrões habituais de consumo. Só que quanto mais próximo a isso, mais elementos positivos e fortalecedores ao seu sistema. Claro, isso tudo tem vários graus, então o ideal é o quê? É você conseguir ir identificando tudo aquilo que faz mal para o seu corpo, para o seu sistema, ir se distanciando disso,
retornar a alimentos que venham mais próximos da natureza. E para quê? Para poder dar elementos constitutivos ao seu corpo para que ele consiga aumentar a imunologia, ter menos invasores, menos lixo interno que ele tenha que ficar lidando, de tal maneira que, na hora que chegar um vírus ou uma bactéria, um coronavírus ou qualquer outro, ele tenha mais recursos para poder estar interagindo com isso. Né? A ideia é o quê? É você conseguir aumentar a sua imunologia para que, se algo vier a invadir o seu organismo, o seu corpo, ele tenha uma maneira de pegar o efetivo militar dele, vamos fazer uma analogia assim, e atacar esse invasor. Certo? Agora, se o seu corpo estiver cheio de lixo aí dentro, o seu exército interno de autodefesa vai estar extremamente ocupado. Na hora que esse invasor chega, ele está com o efetivo todo espalhado, todo brigando com outras coisas, ele não consegue guerrear contra esse invasor e pode-se acabar desenvolvendo quadros nocivos e prejudiciais à sua saúde por conta do sistema já estar extremamente sobrecarregado, ok? Então, conseguir pegar e gerar hábitos alimentares mais favoráveis ao fortalecimento do seu sistema imune. Junto disso, é muito importante você conseguir disponibilizar para o seu corpo uma das principais vitaminas que fortalecem o nosso corpo, a vitamina D. E para a gente poder estar produzindo essa vitamina, hoje em dia já se sabe que nós produzimos essa vitamina e, portanto, há estudos que indicam que isso é muito mais um hormônio do que uma vitamina, só que por questões linguísticas, por questões práticas, para não se mudar demais, continua se considerando esse hormônio como uma vitamina. E nós produzimos essa vitamina ao expormos o nosso corpo ao sol, principalmente ao sol do meio-dia, e varia aí de cada pessoa, quanto mais escura a pele, mais tempo de exposição necessário, quanto mais clara, menos tempo. Então é importante fazer o quê? Tomar banho de sol. Para quê? Para poder produzir vitamina D. Agora, nosso corpo só vai produzir vitamina D se tiver disponível se tiver disponível colesterol bom. Para poder ter colesterol bom, o que você faz? Come ovo, a geminha do ovo. Certo? Tem que ter uma quantidadezinha de colesterol, inclusive o colesterol, a maior parte do nosso colesterol é produzida pelo nosso próprio corpo. Quanto mais colesterol a gente ingere através da alimentação, menos o nosso corpo produz. Quanto menos colesterol a gente ingere pela alimentação, mais colesterol o nosso corpo produz. Certo? Então é importante tomar banho de sol e ter uma quantidade adequada. A quantidade ela é autorregulada pelo nosso corpo e essa autorregulação faz parte do nosso sistema imune. Para que isso aconteça, precisa-se o quê? Mexer na alimentação, aproximar a alimentação junto a uma alimentação paleolítica, mediterrânica, cetogênica, low carb. Certo? Quanto mais intoxicado o sistema, mais o sistema precisa de colesterol para poder estar tentando salvar o sistema. Por isso que um dos equívocos que acabou se gerando é que o colesterol faz mal. Sim, existe uma partícula minúscula de colesterol que pode fazer dano, só que ela está associada ao consumo de carboidratos e alimentos industrializados. Então, quer diminuir o colesterol ruim? Muda o óleo que você consome, volta a reduzir a ingestão de carboidrato e consome um colesterol bom, ou simplesmente deixa que o seu corpo produza a quantidade de colesterol necessária, porque quanto menos intoxicado o seu corpo tiver, menos ele vai ter que enviar as partículas de colesterol para estarem tentando resolver as inflamações internas diversas que vão sendo geradas pela ingestão de alimentos nocivos. Tá certo? Não acredita simplesmente nisso tudo que eu estou fazendo, tá? Estou fazendo um mega resumo, tá, de alguns anos de estudo sobre materiais de ponta. Não acredita no que eu estou falando, vai lá e pesquisa, tá certo? O FDA americano já desde o ano passado já considera o colesterol como uma substância positiva, tá? Extremamente necessária e útil. Toda a nossa composição bioplasmática de proteção é base colesterol. Se você reduz
a produção de colesterol. Não adianta simplesmente pegar e reduzir na ingestão, como o pessoal ficou preconizando por aí durante muito tempo. Se você reduz a ingestão de colesterol, o colesterol é tão fundamental no nosso sistema que o nosso corpo produz ele. E para conseguirem parar a produção de colesterol, inventaram uma opção de remédio que age dentro do ciclo de Krebs de uma maneira geral e paralisa a geração de energia intracelular dentro das mitocôndrias, e isso gera uma porção de dano associado a isso. Só que isso também é uma outra história, vai ficar para outra ocasião. Mais uma vez, não confia meramente no que eu estou falando, vai pesquisar, vai conversar com o seu médico, expõe o que eu estou te colocando. Eu não sou médico, eu sou filósofo e a minha função é utilizar isso daqui que todos nós temos, mas que muitos de nós pega e bota dentro da gaveta e aceita qualquer coisa que está sendo apresentada. Beleza? Então vamos lá. Seguindo na proteção contra o coronavírus, tá? Aumentar, qual é a ideia nossa aqui que eu estou te oferecendo? É conseguir aumentar a sua imunologia, certo? Para poder enfrentar qualquer invasor que venha enfrentar e diminuir as chances de você gerar todo o problema que pode estar sendo gerado por um sistema com baixa imunidade. Ok? Então vamos lá. Isso tudo você vai fazendo o quê? Se no momento em que você consegue ir chegando à sua alimentação o mais próxima possível à paleolítica, à mediterrânea, à cetogênica e à low carb, você vai conseguir estar posicionando o seu corpo para conseguir fazer algo que hoje em dia, que já é milenar, que sempre foi feito na história da humanidade, só que isso foi sendo esquecido e abandonado por ter, né, sido às vezes direcionado a um cunho religioso, como tem toda essa questão religiosa sendo cada vez mais distanciada, foi se distanciando também de uma coisa extremamente saudável que é o jejum. Só que aí, alguns anos atrás, você teve lá um japa lá extraordinário, o cara ganhou inclusive o prêmio Nobel de Medicina, que ele conseguiu comprovar o quê? A eficácia e a importância do jejum intermitente, inclusive na cura do câncer. O que acontece? No momento em que a gente consegue fazer o jejum, uma das coisas que acontece é um processo normal que foi desenvolvido no nosso corpo lá atrás, na época paleolítica, que é o quê? Na falta de alimentos externos, o que o nosso próprio corpo faz? As próprias células, elas se autoconsomem. No momento em que a célula se consome, que as células do nosso corpo se consomem, o que acontece? A preferência não vai ser na célula nova e forte e viril. A preferência dela se autoconsumir para reutilizar, é um processo de reciclagem, veja bem, é um processo de reciclagem do sistema. Para ela se reciclar o sistema, ela não vai comer a melhor célula, ela vai comer a pior célula. E quando ela for se alimentar da pior célula, acontece o quê? Vai se gerar novas células. Então isso ajuda no nosso restabelecimento da nossa saúde. E ela vai começar comendo as células mais velhas, as células com problemas, as células cancerígenas, essas coisas todas. Então, o jejum intermitente, ele está intimamente relacionado a você conseguir renovar todo o seu corpo, todo o seu sistema. E renovando isso, você aumenta a sua imunologia. Só que, para você poder conseguir chegar ao ponto de fazer esse acesso do corpo estar comendo as células, a gente tem que entrar dentro do processo de cetose. Dentro do processo de cetose, o nosso corpo, ele, além de consumir a gordura que vai estar disponível dentro do sangue, primeiro da corrente sanguínea, e depois nos nossos tecidos, em volta dos órgãos, essa coisa toda, depois de ir limpando isso tudo, ele, no meio da brincadeira, ele vai comendo as célulazinhas que tiverem mais velhas. Então isso vai restabelecendo o processo, tá? Então agora, para você conseguir fazer isso, implementar, você precisa estar com uma alimentação que facilite isso. Se você tem uma alimentação muito direcionada, muito fundamentada em carboidrato, você dificilmente vai conseguir alcançar o estágio de cetose sem muita dor e muito esforço. Então o ideal é o quê? Da mesma maneira que a gente foi, tá, ao longo do tempo adquirindo o hábito de uma alimentação, ao longo de uma vida inteira, de anos a fio, de uma alimentação base de carboidrato, é você ir mudando esse hábito
de modo a conseguir se aproximar cada vez mais de uma alimentação que favoreça você estar desenvolvendo um estado de cetose para poder conseguir chegar ao ponto de realizar o jejum intermitente de modo adequado, né? Você pode ir fazendo isso começando com jejuns cada vez um pouco mais longos, tá? Porque o seu corpo só vai conseguir pegar realmente o momento pleno de cetose depois de lá de 16 horas de jejum. Só que no início você dificilmente vai conseguir chegar a essas 16 horas. Então você vai se habituando, você tem que ir diminuindo a ingesta de carboidrato, aumentando a ingesta de gorduras boas, de proteínas boas, né? De coisas mais próximas possíveis ao que se encontra na natureza, tá certo? Então, o jejum vai ser o ponto assim, um ponto quase que alto da sua transformação alimentar, tá certo? Conversa com o seu médico, conversa com o seu nutrologista, estuda, pesquisa, também não acredita meramente nisso. Vai e pesquisa, estuda, tudo isso que eu estou falando está aí disponível, são informações que estão aí para todo mundo pegar e acessar, ok? A ideia é o quê? Você conseguir fortalecer o seu ambiente interno, limpar o seu corpo para que, se entrar um invasor, o seu exército de defesa tenha como se defender. Porque se o seu exército está lutando contra vários invasores, na hora que vier um invasor, ele já está tão intoxicado, tão enfraquecido, que você pode acabar desenvolvendo uma infecção por um vírus ou uma bactéria ou algum outro problema relacionado a toda essa sujeira interna que está dentro do seu corpo, beleza? E aí a gente passa para o próximo ponto. Qual é? Que é, na verdade, o próximo, simplesmente sequencialmente, que a gente está falando, mas é para você estar executando ao mesmo tempo, que é você mexer no segundo pilar, que é o de atividades físicas. Ou seja, é muito importante sair da zona de sedentarismo, certo? Se mexer. É muito importante se mexer, tá? Já há aí vários aplicativos que podem estar monitorando, né? Já que a gente está casado com o telefone celular está quase já implantado dentro do bolso, do colo, do peito da gente, é já uma extensão da nossa existência. Tem vários aplicativos onde você pode monitorar as suas atividades físicas, certo? Então, monitore, usa, o próprio Google tem, a Apple tem, todo mundo tem vários apps aí assim que você pode estar baixando. Tá? É indicado que você dê pelo menos 10.000 passos por dia para você ser considerado um indivíduo não sedentário, ou seja, um indivíduo ativo, um indivíduo que saiu da zona de sedentarismo, tá certo? Sair dessa zona, mexer o seu corpo, pelo menos mexer, pelo menos dar os 10.000 passos. Não consegue dar 10.000, dá pelo menos 5.000, mas tem que se mexer. Se não se mexer, tudo que fica parado demais atrofia, tá? E para você poder estar ajudando o seu corpo a atingir um grau de saúde, a aumentar a sua resistência a invasores, ao coronavírus e a qualquer outra porcaria, é importante você auxiliá-lo se mexendo, tá? E conversa com quem possa estar te direcionando, seu profissional de educação física, seu médico, tá? Pesquisa na internet a respeito de você desenvolver atividades físicas intervaladas, adequadas ao seu estado de saúde atual, certo? Tá? Estuda isso, pesquisa e se aplica, porque hoje em dia isso é o que há de melhor indicado a um aumento na sua resistência física, cardiovascular, cardiorrespiratória, esse negócio todo, ganho de massa muscular junto das alterações alimentares, certo? Pesquisa, estuda, conversa com o seu médico, conversa com o seu profissional de atividade física, conversa na sua academia, essa coisa toda, tá certo? Tem vários graus de atividade intervalada que você pode estar utilizando. Você não precisa ser simplesmente um HIIT extremo, não. O extremo ele é relativo a cada caso, a cada situação. Utiliza um medidor de frequência cardíaca para você poder estar monitorando o grau adequado para você nesse momento. É uma excelente ferramenta. Hoje em dia você tem vários monitores de frequência cardíaca disponíveis no mercado. Isso já foi muito caro, mas hoje em dia você encontra isso aí por R$90, R$100.
A partir daí, aí claro, o céu é o limite, você vai ter também equipamentos de 10 mil, 15 mil, 20 mil, só que você não precisa ter o caríssimo para que ele funcione e te ajude, tá certo? É uma ferramenta extremamente útil, extremamente positiva que você pode estar utilizando, tá? E para você poder estar consolidando isso tudo, você precisa, né, é muito indicado você mexer no terceiro pilar, ou seja, o seu mindset, toda a sua programação interna, para que você consiga estar gerando e tornando essas mudanças duradouras, tá certo? Por exemplo, uma das coisas que você pode estar fazendo para isso é o quê? É você se visualizar, tá? Utilizar o recurso de visualização, é você se imaginar, é se visualizar saudável, pleno, protegido, tendo conseguido aplicar essas alterações todas, tendo um sistema autoimune ativo. Ativo ele já é, mas se você se conecta com isso, se você visualiza ele cada vez mais forte, se você consegue se visualizar ele dando conta do recado, isso ajuda ao sistema. E também você tem que fazer o resto das alterações, porque se você continuar botando a opção de porcaria para dentro, comendo junk food todo dia, toda hora, tomando refrigerante, você está enchendo o corpo de tanto lixo, tanto lixo, tanto lixo, que não tem como ele se limpar e estar disponível para um invasor como o coronavírus, por exemplo. Tá certo? Então, tem que fazer as outras etapas. Só uma ou outra, não adianta simplesmente ficar se visualizando saudável, pleno, não sei o que, continuar comendo uma opção de porcaria, porque isso não vai surtir efeito. Beleza? Você trabalhar o mindset, trabalhar as visualizações, usar a autossugestão, fazer uma opção de parada que pode te ajudar, precisa de um correspondente externo. E o correspondente externo é o que você come, o que você ingere, como você se mexe. As coisas são integradas. Beleza? Então, na medida em que você vai fazendo alterações numa ponta, você vai também mexendo na outra e vai lidando com isso. Certo? Então, visualização é um ponto extremamente útil, extremamente fortalecedor. E na hora que você conjuga isso com as outras ações, isso se potencializa e permite que essas mudanças se estabeleçam de maneira mais profunda dentro do seu sistema. Ok? Então, desenvolver uma imagem saudável, respirando um ar mais puro, claro, o mais puro possível, a alimentação mais saudável possível que você consiga neste momento. E a cada vez você ir conseguindo, né, se alimentar cada vez melhor, respirar cada vez melhor, e isso tudo vai se retroalimentando e aí o seu sistema interno vai mudando junto. Ok? Então, visualizar-se de modo saudável e protegido e ir se alimentando e se mexendo de modo a que isso se torne cada vez mais uma realidade. Você cria uma imagem, por mais distante que ela seja de onde você está agora, e usa essas ações e alterações na sua alimentação e nas suas atividades físicas para conseguir chegar a ela. Não adianta criar uma imagem e ficar meramente, oh, que viagem, vou chegar lá e não fazer nada. Se não fizer nada, não vai chegar lá nunca. Ok? As coisas são para ser integradas em conjunto, uma fortalecendo a outra. Então, conseguir visualizar-se saudável e protegido com o seu sistema interno, imagina uma representação do seu sistema limpo por dentro, né? Com pouquíssimos invasores, porque aí na hora que entra o invasor, o seu sistema imune ele está forte, ele está pleno, ele vai lá, arrebenta, né? E resolve qualquer coisa que entre. Tá certo? E que entre ele não resolva, se você precisar de uma medicação para dar mais uma fortalecida, ele age em conjunto com isso para conseguir estar resolvendo. Só que você tem que ajudar ele. Se você não ajudar o seu corpo a se cuidar dele mesmo, na hora que chegar qualquer coisa, qualquer invasorzinho, ele já vai estar tão sobrecarregado que vai acabar sucumbindo. Né? É como o balde que está cheio. Às vezes uma gota transborda o balde. Por quê? Foi uma gota que transbordou o balde já estava no talo. Não, já estava cheio, caiu uma gotinha, puf! Aí a atribuição de responsabilidade é sobre a gota extra que caiu. Esvazia um pouco, tira um bocado do lixo que está dentro do balde, porque vai dar para cair muita gota dentro dele. Beleza? Então, visualizar saudável e protegido, utilizar técnicas para fortalecer seu mindset saudável, como, por exemplo,
essa visualização que eu te indiquei, e outras, como por exemplo meditações guiadas, como autossugestão, você se posicionar de frente ao espelho, se olhar no fundo do olho e repetir para você mesmo que você sim consegue ser saudável, você merece ser saudável, que você é senhor de si mesmo e consegue gerar saúde para você, que você consegue sim se livrar de tudo aquilo que te atrapalha e se aproximar cada vez mais daquilo que te é saudável, que você sim consegue sim ser um faixa preta esfumante, você consegue sim vencer qualquer dificuldade que você tenha relacionada à sua saúde, se livrar de tudo aquilo que te atrapalha a ser saudável, certo? Uma autossugestão bem feita ela é fundamental, mesmo porque a gente está continuamente se autossugestionando com o nosso diálogo interno. Qual diálogo? Esse dentro da sua cabeça, na hora que você pergunta que diálogo. Esse aí dentro da sua cabeça que está respondendo e conversando comigo sem estar falando comigo. Esse diálogo interno que está aí continuamente ou te estimulando ou te desestimulando. Esse seu diálogo interno, ele é fundamental. Se ele está te enfraquecendo, se ele está te atrapalhando, você pode começar a gerar um novo diálogo. Às vezes, pode ser necessário que você se repita várias vezes a mesma coisa e vai estar aquela vozinha interna falando, é mentira, é mentiroso, saudável nada, não consegue nada, eu não consigo, eu consigo ser saudável, não consegue nada, consigo sim. Vai para frente do espelho, se olha na frente dos olhos, olho no olho, você com você mesmo ali, o mais próximo possível, cola a cara lá dentro e fala, eu consigo sim ser saudável, eu mereço sim ser saudável, eu mereço sim ser livre de tudo aquilo que me leva ao caminho da doença e da dor. Eu consigo sim, se olha dentro do olho na frente do espelho, o tempo que for necessário, se levanta mais cedo de manhã para fazer isso. E eu quero ver se você não consegue, tá certo? Faz essas coisas. Tem mais uma porção de técnicas que eu já falei, que você pode aplicar, que eu vou continuar disponibilizando para vocês aqui assim, tá certo? E acessa lá o meu site, baixa a meditação guiada que eu fiz para ajudar a fortalecer o seu mindset, que eu tenho lá uma meditação que eu fiz e disponibilizei. Se você quer ajudar o seu sistema a lidar, por exemplo, a meditação que eu estou lá te dando de graça é relacionada a você conseguir diminuir a sua ansiedade. Tem lá, assiste lá o depoimento da Andréia que está lá e da Renata que está lá. Assiste lá o que aconteceu com elas ao terem feito a utilização dessa meditação. Tá certo? Então, ajudar o seu corpo a aumentar a sua força interna, tá? Aumentar a sua imunologia, de forma a que, se vem um invasor externo, ele esteja mais apto a lidar com ele. Ok? Conversa com o seu médico a respeito do que eu estou aqui. Compartilha com ele para ver se o que eu estou falando faz muito sentido. Ok? E depois, se você tiver vontade, fala comigo o que aconteceu, o que você achou, me dá um feedback, porque esse seu feedback, eu tenho certeza do que eu estou te falando, é extremamente de valor. Só que eu também me importo com a sua opinião no que você está me falando. Tá certo? Eu fiz aqui um mega resumão para te ajudar a você conseguir lidar com esse momento dessa pan-epidemia global, desse vírus miserável. Ok? Eu te desejo saúde e paz. Eu sou o Cadão. Até a próxima.